Fala, rapaziada do canal. Gabriel Bora aqui, de boa? Queria falar hoje sobre meu primeiro carro, né? É um Peugeot 207, acho que vocês já devem ter visto aí, vou deixar vídeos pra vocês, andando na rodovia, tendo as primeiras experiências dirigindo, né? Eu moro em Juiz de Fora, minha família mora em Petrópolis, então normalmente eu vou de Juiz de Fora pra Petrópolis, faço esse trajeto. É, a experiência de ter o primeiro carro, né? Eu tenho 18 anos, eu tive a oportunidade do meu pai me dar esse carro. Eu sei que poucas pessoas têm essa oportunidade, então eu agradeço é, a Deus, né? Muito obrigado por me dar essa oportunidade. E vamos lá, vamos falar sobre a experiência do teu primeiro carro. Você vai ter suas primeiras experiências nesse carro. Você vai aprender a fazer curva direito. Por exemplo, o Peugeot é um ótimo carro de estabilidade, de fazer curva. Aprender a controlar, trocar a marcha, fazer sair com o carro, sair na ladeira, que é uma coisa que aqui em Juiz de Fora você tem que aprender bastante. Suas primeiras experiências com o carro vão ser nesse seu carro. Então, você trocar a sua roda, fazer um... Por exemplo, esse carro aqui, ele vem com a roda de ferro, né? Com a calota. Vou deixar ele... Então eu queria trocar a roda dele. Deixar uma roda mais bonita. Meu pai, quando pegou, trocou, botou o farol de máscara negra. Deixar o carro com a sua personalidade, né? Deixar o seu carro. Ele é um carro bem bonito. Carro 2011. Peugeot 207 1.4 XR. Ele é um carro bom para o primeiro carro. Normalmente, se você for pegar, pessoas querem carros muito potentes, muito grandes e não pensam que o primeiro carro deve ser uma coisa simples, né? O primeiro carro deve ser uma coisa simples, suas primeiras experiências. Não adianta você ter um carro muito forte como o primeiro e não saber usar a potência. Você ter uma BMW, um carro muito forte, você acabar se machucando porque você não tem conhecimento e nem jeito para segurar o carro, né? Então você vai acabar aprendendo com o seu primeiro carro, né? Suas experiências, sua vivência. E se for dar uma dica hoje para quem quer pegar seu primeiro carro, começa de baixo, começa no 1.0, 1.4, como é o exemplo desse, que já é mais forte para uma subida, um carro mais econômico, porque muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade que eu tive e o primeiro carro vai vir do fruto do seu trabalho, então você tem que ter um carro econômico, um carro que não vai dar tanto problema. Óbvio, você pode ser um gearhead e querer ir direto para um JDM, pegar um Civic usado, óbvio que todo mundo já pensou nisso. Eu, inclusive, penso bastante nisso. Se eu se eu fico com um Peugeot ou troco para um... Eu penso bastante nisso, né? Se eu fico com um Peugeot ou eu troco para um carro melhor. Eu tenho o sonho de ter... Já pensei em ter Vectra, Astra, o Vectra B, aquele que tem um retrovisor bem bonito vindo da frente. Opala, Ômega, eu gosto bastante de carro da GM. Trocar o carro por um carro de um nível acima, né? Mas como eu tô estudante, ainda não peguei nenhum estágio, eu tenho que primeiro arrumar um dinheiro para depois trocar o carro. Não consigo ter essa responsabilidade. Eu sou um cara bem racional. Eu não consigo trocar o carro só por querer, assim, por um desejo, né? E até onde vai esse desejo também? Eu peguei o meu carro faz nem 3 meses para mim e tenho algumas poucas experiências com ele, na verdade. E será que trocar o carro é isso mesmo que eu quero? Tem aquela frase, né, do Schopenhauer, ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu sempre tive a ânsia de ter o primeiro carro, de sair com meus amigos, e eu já não sei se estou no tédio de possuir, eu não tô, na verdade, eu aproveito bastante até, mas nunca é como a gente imagina essa expectativa, né? Você ter o seu primeiro carro. Às vezes você cria tanta expectativa que não é isso que você sacia. E muitas vezes eu me pego pensando, caraca, eu tenho que trocar o Peugeot não é bom, ele não é forte, não é potente, e não tem tanta economia na estrada, tanta estabilidade quanto um carro mais premium, um carro uma categoria acima, mas é o meu primeiro carro. Ao mesmo tempo eu quero pegar, como eu disse, trocar a roda dele, botar uma suspensão mais baixa, deixar ele do meu jeito, trocar o som, viver a experiência de fazer as coisas no carro, abrir o motor, fazer as manutenções básicas, aprender a fazer a manutenção, dar o meu jeito no carro, da minha personalidade. E eu acho que é isso o sentido, né, de ter um carro. Você, principalmente para quem gosta, não é só te levar do ponto A ao do ponto B,
é você se conectar com aquilo, você ter experiências, viver coisas boas da sua vida com aquela máquina. Apesar de ser algo material, você pode ter uma conexão emocional com aquilo e algumas memórias vindo desse carro. Mas o mais legal mesmo é você ir andando, dirigindo e pegando quilometragem, sabendo que você vai aprendendo aos poucos, vendo que às vezes você fez uma besteira, não entrou direito numa curva e você vai melhorando isso. Uma coisa que eu queria com esse canal é criar uma comunidade, criar uma comunidade de pessoas boas, assim, que gostam de carro também, têm o mesmo desejo que eu, conhecer pessoas, sair com carros. Muitas vezes eu gostaria mais de sair até mais com o meu carro para ir para rolê, postinho, sair com os amigos, mas a maioria dos meus amigos ainda nem tem carteira, ou tem carteira e não tem carro, então a gente não fica nessa possibilidade. Já fiz alguns rolês e quero gravá-los para vocês aí nos próximos rolês. Vou gravar com certeza. E a experiência, né? A liberdade que isso te traz. Não é brincadeira. Eu com esse carro, já rodei 3.000 quilômetros, eu acho que desde que eu peguei ele praticamente. Peguei ele com 100 mil, já tá com 103 mil. Então, já tem uma brincadeira, mas normalmente é o mesmo trajeto. Queria marcar, fazer uma viagem diferente, fazer uma viagem com a família, ir pra praia. A liberdade que um carro te traz, tipo, instiga a fazer coisas diferentes na sua vida, traz ânimo, traz novidade. Pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, é só um meio de transporte. Só mais um jeito de se locomover. Se eu recomendo o Peugeot como primeiro carro, com certeza eu recomendo. Vou fazer um vídeo depois sobre as manutenções que a gente já fez nesse carro. Eu e meu pai, a gente já teve que fazer algumas manutenções, o preço, quanto que custou. É, Deixa nos comentários aí se você quer esse vídeo. E vale a pena. É um carro com uma boa aerodinâmica. O meu, no caso, é 1.4, então o motor dele tem alguns problemas crônicos, né? Todo carro tem seu problema crônico, mas esse tem mais do que alguns outros, né? Por isso que cria essa fama de Peugeot ser uma bomba, Peugeot não ser um carro bom. É, Normalmente a suspensão dele não é muito adaptada para o Brasil, então tem essas diferenças, tem que trocar de tempos em tempos coisa de suspensão, beleta, essas coisas aí, que eu não sou experiente para lembrar agora também. Já temos que abrir tirar o cabeçote, trocar a junta, porque a junta vaza óleo, revitalizar a direção hidráulica que estava vazando também. Faz alguns barulhos atrás do carro, na suspensão, mas são barulhos normais de carro. O carro tem 15 anos, né? Ano que vem já nem vai me pagar IPVA no Rio de Janeiro. Então isso é outra coisa boa, eu recomendo. Você não tem tanto dinheiro, procura um carro que não vai pagar IPVA, porque quando você tem pouca renda, isso pode te limitar mais o IPVA ao longo do ano. E é bom ter o carro documentado. E é isso, o carro está com uma manutenção boa. Se você mantém a manutenção do seu carro, é coisa maravilha. Ele não é tão econômico, falar a verdade. Na cidade eu nem sei quanto que ele faz, mas na estrada eu já fiz 13, andando bem de boinha, né, na velocidade de vó. Já fiz 13 quilômetros por litro na estrada com ele, de trajeto Juiz de Fora a Petrópolis. Basicamente isso. E o que diferencia o Peugeot dos outros carros populares da mesma época dele é a qualidade no acabamento, né? Você pode ver a porta, ela é bem acabada, eu vou deixar mostrando para vocês. O acabamento da porta dele é diferenciado, tem isso aqui de escola com o tempo, é normal, é carro antigo. O banco é bem acabado, esse aqui é o duas portas, né? Então você tem que tirar o banco para entrar. Porta-mala dele tem um acabamento diferenciado também. Ele é estofado em todos os lugares, ele é bem estofado. Você pode ver aqui. O acabamento de Peugeot é sempre diferenciado. E você consegue arrumar até... Minha mãe teve também um 1.6, 207, 4 portas, XS, que ele tem assentimento do farol automático, o ar-condicionado dele. Esse ar-condicionado é ótimo, né? Inclusive, o ar-condicionado da minha mãe era digital, então pra uma categoria dele. É um diferencial.
Então, aqui tá o capô dele aberto, né? O ar-condicionado dele é tão bom justamente porque o filtro é bem aqui, ó, nesse lugar. E tem essa abertura que deixa o ar fresco pegar no filtro de cabine. Normalmente o filtro de cabine ele é dentro do carro ou atrás do porta-luva. Aqui é o motor dele. Você pode identificar o motor aí ser 1.4. Já teve um problema de vazamento. Coisa normal, né? Coisa que o carro tem normalmente. Bom, finalizando o vídeo aqui. Valeu, rapaziada, por ter assistido. É isso. Se gostou mais desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, que só assim a gente cresce no YouTube, compartilhando e fortalecendo os pequenos. É isso. Valeu.